A partir de outubro, a sucessão presidencial tomou um novo rumo com a adesão de Marina Silva da Rede, que não conseguiu fundar o seu partido, ao PSB, modificando de algum modo o cenário nacional com essa união com o governador Eduardo Campos. E aqui em Pernambuco houve uma exposição demasiada, uma exposição que vai sendo feita do possível candidato do PTB, Armando Monteiro Neto, juntamente com o PT, se unindo ao PT para concorrer ao governo do estado de Pernambuco. Enquanto isso, o governador Eduardo Campos ainda não acabou as conversas sobre a sua sucessão. Estão sendo mantidas com os políticos locais quem deve ser o candidato do governador. Está aqui conosco o líder do governo na Assembleia Legislativa na Assembleia Legislativa de Pernambuco, o deputado Valdemar Borges, do PSB. Deputado, até que ponto essas discussões nacionais influenciam as discussões estaduais? Por exemplo, a montagem da chapa majoritária tem elementos ligados a Marina Silva que estão influenciando ou querendo influenciar de alguma forma o direcionamento dessa chapa majoritária aqui em Pernambuco. Bom, é natural que uma aliança celebrada em nível nacional, ela procure ter algum reflexo nos estados brasileiros. Agora, é muito difícil num país continental do tamanho do Brasil, a gente imaginar que essas alianças vão se reproduzir exatamente como foram feitas em nível nacional em cada estado. Evidentemente que isso não ocorre. E aqui, em Pernambuco, há um bom exemplo disso. Enquanto o candidato do PTB tenta se articular com o candidato do PT, muitos partidos que fazem parte da aliança em nível nacional, aqui não estão concordando, não estão marchando com essa alternativa. Então, eu acho que faz parte do jogo, né, a gente reconhecer as peculiaridades de cada estado, né, e aqui no nosso caso, nós temos um projeto vigoroso, um projeto que está sendo executado. Aqui ninguém fala do que vou fazer ou da intenção que eu tenho para isso ou para aquilo. Aqui a gente fala do que a gente está fazendo, aqui a gente mostra resultados do que está sendo feito e em torno disso temos grandes e excelentes nomes que podem representar esse projeto numa disputa eleitoral e que podem garantir a consolidação e a continuidade desse projeto no próximo mandato ou nos próximos mandatos. Então, é uma situação bastante diferente de uma candidatura que já esteja posta, ou no caso específico, uma candidatura já posta há muitos anos que está procurando ver onde é que cabe do ponto de vista da política. No nosso caso, não, é um projeto claro, há muitos nomes, com certeza a gente vai sair com um grande nome para representar esse projeto, para fazer com que os pernambucanos tenham a tranquilidade de saber que o que foi iniciado no governo Eduardo Campos vai ter efetivamente continuidade. Deputado, hoje o governador tem uma aprovação muito alta em relação ao eleitorado pernambucano. E dentro dessa possibilidade dele ser candidato a presidente da República, o senhor acha que os pernambucanos vão estar com ele, quase todos os pernambucanos? Existe esse apelo de um candidato pernambucano para manter esse apoio majoritário, um apoio forte a Eduardo na eleição presidencial? Eu não tenho dúvida disso. Se você tomar em consideração que no Brasil, quem conhece Eduardo Campos, de cada 3 pessoas que conhecem Eduardo Campos, uma hoje já diz que votaria nele, se você levar em consideração que a chapa Eduardo Marina já está chegando perto da chapa de Dilma com o candidato do PMDB em vários estados da federação, importantes estados da federação como São Paulo, você vai concluir que se aqueles que não conhecem tão bem como nós pernambucanos conhecemos a capacidade do governador Eduardo Campos, a capacidade tanto do gestor como a capacidade política do governador, a maneira, digamos assim, dedicada, aplicada como o governador exerce o governo. Se os que não conhecem isso já estão
reconhecendo no governador uma opção correta para o Brasil, imagine a gente aqui em Pernambuco, né, que conhece, que a gente está vendo as coisas acontecerem. Como eu disse, não é uma intenção, não é um discurso, é uma prática que o pernambucano conhece e que certeza vai fazer com que o pernambucano, com muito orgulho, pelo fato de estar apresentando um dos seus filhos, Pernambuco apresentando um dos seus filhos para contribuir na política nacional, com muito orgulho os pernambucanos vão, de uma maneira assim, maciça, dizer que querem Eduardo Campos na presidência da República. Eu não tenho dúvida disso. Pernambuco nunca teve um presidente da República, né? Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Garanhuns, mas A formação dele é paulista, a formação né? Ele dele nunca foi se toda... apresentou como um pernambucano. a formação... Tivemos o vice-presidente, Marco Marcel, mas um presidente com suas bases locais, com saído de Pernambuco, da política pernambucana, isso nunca aconteceu. Não, nunca. É a primeira vez. Nunca na história desse país. Nunca, né? Na história desse país, nunca na história desse estado. Né? Pernambuco teve alguém que não só nasceu em Pernambuco, mas que formou-se politicamente em Pernambuco, como presidente da República. Eu tenho certeza que agora chegou a oportunidade e há um entendimento nacional de que esse ciclo do PT, ele, com o que trouxe de bom e com o que também trouxe de ruim, ele se encerra, como todo ciclo se encerra, esse também está se encerrando. A nação, o povo brasileiro pede uma alternativa nova, o povo brasileiro já está identificando na pré-candidatura de Eduardo Campos essa alternativa, e os pernambucanos que conhecem Eduardo Campos, que sabem da sua capacidade, que sabem a guinada que ele deu aqui no nosso estado, esse povo com certeza vai ter o orgulho de fazer o primeiro pernambucano presidente da República da nossa história. Dentro da imprensa aparecem matérias apontando que o presidente Lula viria aqui pessoalmente para tentar derrotar o candidato de Eduardo Campos ao governo do estado. Isso é mais uma bravata do PT contra Eduardo Campos? Olha, veja bem, também se dizia isso quando nós disputamos aqui a prefeitura da cidade do Recife. E, no entanto, o povo recifense soube separar, né, as coisas e soube eleger aquele que achava que seria o melhor gestor para o Recife. Hoje, o povo do Recife está vendo o acerto que fez ao escolher Geraldo Júlio. O presidente Lula é um grande amigo de Pernambuco, o presidente Lula é sempre muito bem-vindo em Pernambuco, é uma pessoa querida de todos nós. Agora, nesse momento, a gente entende que a melhor opção para o país é a opção do governador Eduardo Campos. Gostaria muito que o presidente Lula também tivesse, digamos assim, dentro desse entendimento. Se por razões partidárias ele não pode fazer essa opção, ele não vai deixar de ser respeitado nem querido aqui em Pernambuco por conta disso. Apenas nós, assim como fizemos em Recife, vamos fazer também na disputa presidencial. Vamos separar uma coisa da outra coisa e vamos eleger aquele que vai ser o melhor presidente do Brasil, que é Eduardo Campos, para substituir a presidente Dilma Rousseff, que já dá sinais de que o seu ciclo esgotou-se, de esgotamento, né, de uma certa dificuldade de superar os problemas que estão se avizinhando, alguns inclusive crescendo, ameaçando até conquistas que foram construídas ao longo desses últimos anos. Dentro dessa perspectiva do cansaço administrativo da presidente Dilma, se fala também, pelo menos aparece isso na imprensa, na possibilidade do presidente Lula substituir Dilma numa campanha eleitoral. Como ficaria Eduardo nesse momento? Olha, é uma hipótese que a gente não está mais raciocinando em torno dela. É uma hipótese que sempre foi muito improvável e hoje nos parece impossível. Portanto, a gente não está analisando em cima dessa hipótese que me parece completamente afastada. Deputado, esse ano eleitoral é um ano, digamos assim, de uma atividade parlamentar um pouco tumultuada, né, em relação à premência dos deputados se ocuparem com a própria reeleição e com o quadro nacional aí bem movimentado, né? Que orientação o senhor vai dar para a sua bancada, a bancada governista aqui na Assembleia Legislativa? Não, o nosso entendimento é de que a bancada governista deve continuar fazendo aqui o que já vinha fazendo, contribuir nessa grande obra que tem transformado a realidade de Pernambuco. Né? Quando a gente vê aí 300 escolas em tempo integral ou semi-integral sendo construídas, não,
já construídas em Pernambuco, quando nós vemos que nós temos a maior rede do país de escolas integrais ou semi-integrais, e todo mundo que entende da educação sabe que esse é o caminho mais consequente para a gente melhorar a qualidade do ensino, quando a gente vê o governador Eduardo Campos fazendo muito mais do que se comprometeu a fazer nas suas campanhas políticas, por exemplo, na área da saúde, quando ele disse que iria construir 3 hospitais, e fez muito mais do que isso, construiu 3 hospitais, recuperou alguns tantos, construiu mais outros novos hospitais, construiu uma rede de UPA e de UPAs especialidades que tem sido uma grande responsável por dar um certo atendimento mais digno aos pernambucanos que precisam de serviço de saúde. Quando a gente vê a economia de Pernambuco crescendo em um patamar maior do que a economia nacional durante todos esses anos, quando a gente vê a violência durante 7 anos caindo em nosso estado, é o único estado brasileiro que durante 7 anos teve os seus índices de violência caindo, quando a gente vê tudo isso, a gente só pode concluir que o papel da bancada é continuar contribuindo com esse novo Pernambuco, né, mostrando à população a importância de a gente continuar com esse projeto e de afastar qualquer ameaça de estancamento desse processo que vem em andamento, de a gente afastar qualquer ameaça que nos leve para a velha política, né, a política dos velhos caciques, enfim, a política de quem não compreende as necessidades que estão sendo colocadas nas ruas pela população todos os dias. Agradecemos aqui a presença do deputado Valdemar Borges, do PSB, líder da bancada governista na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Conversamos sobre a atuação da bancada governista diante de uma nova oposição aqui na Assembleia Legislativa, uma nova oposição formada por antes deputados governistas que agora estão na oposição. E também falamos um pouco da política estadual do ponto de vista do Executivo. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no programa e até o próximo programa.